Donald Trump, o presidente eleito dos Estados Unidos. Ele foi o melhor presidente dos Estados Unidos? Ou o pior? Vamos analisar nesse programa especial. Hoje é dia de política. Aperte o like e se inscreva no canal e assista, porque você vai achar muito interessante. Eu sou um brasileiro morando nos Estados Unidos há 30 anos. Mesmo assim, tem muitos lugares e coisas que eu não conheço. Eu sou meio que preguiçoso. Nesse canal, você vai me acompanhar nas minhas jornadas explorando os Estados Unidos e talvez até o mundo. Ô Paulo, quem tá falando? o seu lado feminino. Mas que lado feminino é esse? Pomba gira vai baixar. E eu baixei pra te salvar do chato, do carecão feio. Porque sou eu que vou te mostrar os lugares mais interessantes, mais bonitos, os lugares da hora que você realmente quer ver aqui nos Estados Unidos e talvez no mundo. Como vocês estão vendo ali, o sinal de Hollywood e a visão é super da hora. Vou te mostrar a Calçada da Fama. Nós estamos aqui no Chinese Theater, vamos ver as almas, os pés e assinaturas dos famosos. E é aqui que a mágica acontece, o Bar Sinister. The Caddish Night, The Bandage Ball, onde muito latex, chicote e dominação controla tudo. Esse vai mexer o mundo cor-de-rosa e vermelho. Estou num dia diabólico, por isso que eu estou diabólica hoje. Hoje eu estou no Cais de Santa Mônica, no Santa Mônica Pier, aqui em Santa Mônica, no Oceano Pacífico. Venice Beach, um lugar muito colorido, cheio de artista, grafite, skatista, areia e água. Aqui tem de tudo que você pode imaginar. Nada como estar no topo do mundo. Aqui nós estamos no topo de Los Angeles. Seja bem-vindo ao mundo do Paulo. Esse é o mundo da Paula. Meu mundo é mais legal. Eu é que sou legal. Eu é que sou legal. Chata, Chato, cretina, feio, metida, carecão. fresca. Olá, gente. Estou de volta aqui no meu carro, dirigindo ao meu trabalho, porque eu tenho essa... Olá, gente. Eu estou de volta aqui num bate-papo com vocês. Eu não estou viajando muito essa época do ano, mas eu vou viajar no final do ano. Estou indo para São Francisco e Seattle. Então vai ter bastante vídeo sobre esses lugares muito interessantes aqui nos Estados Unidos. São Francisco aqui na Califórnia e Seattle em Washington, o estado de Washington, que é o último estado antes de chegar no Canadá. Mas a razão pelo qual eu estou batendo esse papo com vocês é de novo sobre política, que eu não quero falar sobre política. Mas eu vi um podcast no Flow de um brasileiro que vive nos Estados Unidos falando sobre o presidente eleito Donald Trump. E esse cara se mudou para os Estados Unidos justamente quando o Trump foi presidente pela primeira vez. O Trump foi presidente de 2017 a 2020. E o Biden ganhou a eleição em 2021 e está terminando agora o mandato dele em 2025. Em 2024. 2025, no dia 5 de janeiro, o Trump começa o seu segundo mandato dele, né? Segundo e último, ele não pode fazer mais depois disso. Mas o que me chamou a atenção sobre esse cara que estava falando sobre o Trump nesse podcast? Bom, esse cara chegou atrasado no bonde e quer sentar na janela. Ele não sabe de nada. Estava falando muita besteira. Não escutei o resto porque já achei uma perda de tempo escutar uma pessoa que começa falando o que ele falou. Ele afirmou que os Estados Unidos era bem melhor quando os Estados Unidos tinham Donald Trump como presidente.
E quando o Biden foi presidente, os Estados Unidos estava ruim, ninguém tinha senso de segurança e coisa desse jeito. E dando a impressão de que o Donald Trump foi o melhor presidente dos Estados Unidos. O Donald Trump foi o melhor presidente dos Estados Unidos? Não, não foi. Eu te digo isso porque essa é a minha experiência. Eu me mudei para os Estados Unidos em 1990, tá? São 34 anos atrás. E desde então, eu passei por George Bush, Clinton, George Bush, o filho, e depois veio Barack Obama, veio o Trump e agora o Biden. E depois disso tem um Trump de volta. Eu te posso afirmar com a minha experiência nos Estados Unidos que o Trump não foi o melhor presidente dos Estados Unidos, nem perto. Na minha opinião, foi um dos piores presidentes dos Estados Unidos. Tá bom que você se mudou para cá, a economia estava boa durante o Trump, daí chegou o Biden e a economia não está boa. E se você não analisar as coisas, você vai achar mesmo que, não, o presidente Trump foi bem melhor porque a economia estava boa. Agora, o que aconteceu ali? Aconteceu que o Barack Obama foi presidente em 2 termos, por 8 anos, ele arrumou a economia que estava ruim, ou melhor, durante o governo dele, a economia melhorou, e o Trump, quando chegou à presidência, ele herdou uma economia que já estava boa. Então, sim, os Estados Unidos estavam melhor naquela época. Daí teve a pandemia. E o mundo inteiro sofreu com a pandemia. E a economia de todos os países, até hoje, está sofrendo por causa da pandemia. Agora, dizer que o país está ruim por causa do Biden é um erro grave. Porque mesmo se o Trump tivesse ganhado a reeleição e fosse presidente hoje, nessa época, a economia não ia estar boa do mesmo jeito, ia ser a mesma coisa. Os presidentes não têm muitos poderes no mundo inteiro para causar uma economia desse jeito. São muitos fatores que contribuem para a economia. Por exemplo, no Brasil, tem muita diferença entre a economia do Bolsonaro e a economia do Lula? É difícil de dizer, porque o Bolsonaro pegou uma época, metade do governo dele foi durante a pandemia, já começou a cair a economia, foi difícil. Mas se você analisar, não tem muita diferença entre os dois, porque eles não têm muitos poderes, especialmente no Brasil. Tem muitos fatores envolvidos a isso. Então uma pessoa não pode chegar e dizer que o Trump foi o melhor presidente. E muitos republicanos acham isso, os amantes do Trump acham que foi o melhor dos Estados Unidos por causa do Trump. E não foi. Quem arrumou a economia, ou melhor, a economia, é um ciclo, tá? A economia funciona como um ciclo. Eu cheguei nos Estados Unidos em 1990 e o presidente era o George Bush Sr., o pai. E eles estavam ali, não senti muita diferença desde então entre todos os presidentes. Só que depois o Clinton chegou, ele fez algumas coisas certas, e na época do Clinton, nos anos 90, a minha experiência é de que foi a melhor economia dos Estados Unidos, uma das melhores economias. Agora, foi tudo Clinton? Não, foram vários fatos que ajudaram a economia a ser boa naquela época. Por exemplo, teve o Silicon Valley, que foi a explosão dos computadores e tudo isso, né? Softwares. E também começou no final do Clinton o bubble, a bolha dos imóveis. E todo mundo comprando casa e vendendo mais cara e começou a aumentar os imóveis. E daí quando ele saiu, entrou o Bush,
essa bolha explodiu e ficou muitas pessoas caíram na porcaria, né? Ficaram sem dinheiro. E desde então a economia tem ficando cada vez pior. No final do governo do Bush, a economia estava bem ruim, muitas companhias querendo falir. Teve aquela ajuda financeira do governo para essas companhias, né? Companhia de carro, bancos. E o Obama chegou e arrumou essa economia. Quer dizer, não sei se ele arrumou ou não, mas o que eles fizeram, a economia melhorou. Eu acho que o Obama fez algumas coisas certas para ajudar a economia a melhorar, mas nada depende dele 100%, são os fatores, né, que chegou a isso. E começou a melhorar a economia durante o Barack Obama. Chegou o Donald Trump e a economia estava boa quando o Trump começou o seu governo. E o Trump fez uma coisa assim, ele mudou os impostos, os ricos pagando menos impostos e os pobres ou a classe média pagando um pouquinho mais. É o contrário do que deveria ser. Só que não deu muito certo isso não, porque as companhias, de vez passarem esse dinheiro para o povo, não, eles reinvestiram na própria companhia. Então esse papo não dá certo de a economia de você jogar dinheiro em cima para cair embaixo para a classe baixa. Isso nunca deu certo. Agora eu te digo uma coisa, desde que eu cheguei aqui, os Estados Unidos aos poucos têm se degenerado. As coisas ficando mais caras, cada vez mais, e daí explodiu durante ou depois da pandemia. É a culpa do presidente? Não é. De quem que é a culpa? É desse modelo de corporação das companhias de sempre ter mais lucros. E esse modelo está destruindo, é um capitalismo corporativo que está destruindo os Estados Unidos. Eu não sou a favor de comunismo, mas esse sistema de capitalismo, que é a bolsa de valores e companhias tendo cada vez mais lucros, está destruindo a classe trabalhadora, está destruindo os Estados Unidos. E se continuar assim, cada vez mais o rico vai ficar mais rico e o pobre mais pobre. Nos 34 anos que eu estou aqui, os Estados Unidos está ficando cada vez mais que nem o Brasil. Está ao contrário do que devia ser. Talvez seja eu que seja a má sorte. Mas essa ilusão de que o Trump vai chegar e fazer um milagre e arrumar a economia é uma ilusão. A economia está melhorando aos poucos, de novo, está voltando o ciclo de um pouquinho melhor. Então, o Trump vai chegar, vai pegar uma economia um pouquinho melhor, vai melhorar um pouco nos próximos 2, 3 anos do governo dele, mas não é por causa dele, é o ciclo. A não ser que tenha outra pandemia ou uma coisa desse jeito que vai afetar muito a economia dos Estados Unidos e do mundo. Agora, é uma ilusão achar que ele vai fazer um milagre. Então, para vocês que acham que o Trump é uma pessoa, um presidente super inteligente que vai melhorar tudo, você vai cair desse cavalo, porque não é verdade. Eu espero que ele faça um governo bom. Por quê? Porque todos nós vamos nos beneficiar de um governo bom dele. Mas não espero muito dele, não. Na verdade, ele vai fazer pior do que ele fez antes, porque no governo dele foi uma coisa assim, dava até vergonha de ter ele como presidente, porque é muita controvérsia que ele faz, ele fala muita porcaria. E dessa vez ele tem pleno poder para fazer o que ele quiser. E ele é uma pessoa imprevisível, uma pessoa egocêntrica, é um criminoso que foi... Na verdade, ele é um criminoso. A corte declarou ele como criminoso, ele fez várias coisas erradas.
Só que agora, como presidente, ele pode se dar perdão a ele mesmo e não cumprir nada. Porque o presidente nos Estados Unidos tem esse poder de dar perdão para quem ele quiser. Eu acho que se eles quisessem um governo republicano, deviam ter pegado uma pessoa menos ruim ou pior que ele, né? Mas escolheram ele porque acham que ele é magnífico. Mas é isso aí, gente. Só queria dar um toque, falar sobre isso. Estou chegando aqui no trabalho, na Universal, e vamos trabalhar, esperar que tudo dê certo, que o Trump faça um governo bom, para que o povo não sofra. Agora, que ele é um presidente maravilhoso, isso ele não é. Nunca foi. Espero que seja. Espero que os próximos anos seja um governo maravilhoso do Trump, que ele faça umas coisas boas para o povo. Mas se ele fizer esse projeto 2025, que ele pode fazer, a coisa vai ficar feia. Os Estados Unidos vai voltar para o século XIX. E muita gente vai sofrer com isso aqui nos Estados Unidos. Principalmente as pessoas do LGBTQ. Que o Trump não gosta muito disso. E esse projeto 2025 vai afetar muita gente disso aí. Mas eu cheguei aqui no trabalho, só queria bater um papo sobre isso. Até o próximo. Não esqueça de se inscrever e apertar o like para que eu possa fazer mais vídeos para vocês, tá bom? Um abraço, até o próximo.